De passagem pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Lula fez um alerta sobre a desindustrialização brasileira. É isso aí, a China está dominando tudo. Muito bem, escuta aí você quer ser presidente do Brasil? Você pode ser presidente do Brasil sem falar com a Associação dos Catadores de Material Reciclável aí do seu estado. Você pode dar um gelo nos caras, não fala com eles, se elege. Você pode. Sabe o que você não pode? É deixar de falar com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo na sua tentativa de ser presidente da República, senão você está fudido. Você tem que ir lá falar com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a poderosíssima Fiesp. Sabe de qual? Sabe qual? A fundação do Pato. Lembra do Pato, da época do impeachment? Eles tinham esse pato aí ó, em Brasília e na Avenida Paulista, e aí tinha as manifestações ocorrendo na Paulista, e na Avenida Paulista a Fiesp tem um suntuoso edifício, onde os manifestantes poderiam entrar para fazer as suas necessidades. Só que era necessário alguém para cuidar desse banheiro. E a federação fez um mega processo seletivo, escolheu uma menor abandonada chamada Carla Zambelli, que a partir dali, a partir daquele seu primeiro emprego, cuidando do banheiro da Fiesp, se projetou para a política nacional e virou um dos maiores quadros do Congresso Nacional hoje em dia. É mais ou menos verdade o que eu contei, mas vai além do ponto. Vai muito além do ponto. O que eu queria dizer é que o Lula esteve na Fiesp e teve uma conversa lá sobre o processo de desindustrialização do Brasil. Era só isso que eu queria falar, na real. Manchete da Isto É. Lula alerta para a perda de espaço da indústria brasileira para a China durante o encontro na Fiesp. Muito bem, tá então a reportagem da Isto É. Vamos direto para Fiesp. Ela está fazendo lá uma sabatina com os presidenciáveis, foi a vez do Lula. O que ele tem a dizer aí sobre a indústria brasileira e a China tomando esse espaço? Foi. Meu caro, é o seguinte, olha, essa questão da industrialização, está ali os companheiros do sindicato que reivindicam isso todo dia, porque eles querem trabalhar na indústria. E esse é um desafio nosso. Mas se a gente não sei se a Fiesp tem, mas se vocês não tiverem, sabe, a vontade de dizer o seguinte, ó, nós temos 5 nichos que nós achamos que o Brasil pode ser competitivo. Nós precisamos da participação do Estado, nós precisamos da participação de financiamento, nós precisamos das universidades participar disso e vamos tocar o barco. A gente faz. Eu quero fazer. Eu acredito que é possível fazer. Mas não é uma coisa teórica, é uma coisa muito prática. No que nós somos competitivos? Porque nós perdemos a história, sabe? Nós perdemos muito espaço. Os chineses ganharam, se não tudo, quase tudo. Os chineses ganharam, se não tudo, quase tudo. Quase tudo do quê? Daqueles espaços que a indústria brasileira não quis ocupar. Ele traz alguns números ali, foi preparado para falar sobre isso pelo jeito. E, de fato, são impressionantes. Material aqui para abrir, faz tempo que eu estou encebando para abrir e não abri ainda. Mas esse dia eu recebi um material de um amigo meu e eu queria mostrar para vocês, para terminar aqui, a participação da China na economia brasileira. Fabricação de eletrodoméstico. Chineses, 95%. Estados Unidos, 2%. Coreia do Sul, 1%. Fabricação de cabos e fibras óticas. China, 79%. Hong Kong, 3%. Alemanha, 3%. Japão, 4%. E Estados Unidos, 11%. Fabricação de equipamento de comunicação. China, 77%. Vietnã, 12%. Estados Unidos, 6%. Fabricação de máquinas para processamento de alimentos, bebida e tabaco. Estados Unidos, 35%. Países Baixos, 24%. Aqui a China está perdendo, só tem 8%. Tá? A fabricação de componentes eletrônicos e placas. China, 65%. 65% dos componentes eletrônicos, 95% dos eletrodomésticos. Não é pouca bosta, né? Vamos combinar. Aí, como é que o Brasil faz para assumir esses espaços, para dar conta pelo menos do seu mercado nacional, aí, de uma maneira humilde, fazer de repente aí uma máquina de lavar roupa? Pô, não é nenhum milagre da tecnologia. Não é mandar foguete para Marte. Nem isso a gente consegue fazer? Por que não?
É culpa de quem? Bom, os empresários têm uma parcela aí, viu? Esse pessoal que estava ali na plateia da Fiesp tem uma parcela de responsabilidade. O Lula não cansa de contar uma história sobre um determinado industrial aí que foi no BNDES pedir dinheiro para fabricar roda de trem. Aí começou a fabricar roda de trem. Até que descobriu que se ele apenas importasse a roda pronta da China, ele ganhava mais dinheiro. Aí o que ele fez? Pegou o dinheiro emprestado do poder público para importar a roda da China, sem gerar um puta emprego no Brasil. O Lula contou essa história várias vezes. Em uma das versões ele ficou puto e xingou o cara. Na versão da vez aí na Fiesp, parece que o diálogo foi mais tranquilo. O meu amigo, eu tenho um amigo muito que eu prezo muito aqui, eu não sei se ele está vivo, não sei. Mais uma vez eu vim fazer um financiamento aqui do BNDES para reconstruir roda de ferro, porque a gente estava naquela loucura de fabricar roda de ferro por causa da quantidade de ferrovia que a gente ia construir. Pô, passar um ano e meio, eu encontro com o companheiro, eu vim inaugurar a fábrica, o cara que apertou a campainha, eu mesmo o cara que apertou para fazer a greve de 68, lá em Osasco. Porra, depois de um ano eu encontro com um companheiro todo feliz por causa da inauguração da fábrica, ele estava importando roda da China. Pô, eu falei, cara, e o dinheirinho que nós colocamos lá? Ah, não, mas é mais barato na China. Sabe, então, é preciso... Sabe? Aí eu pego um avião para ir para a China, entra um pequeno empresário e o cara vai lá me cumprimentar, o cara fala, pô, Lula, que legal que você está indo para a China e tal. Ô, Lula, eu tenho uma ferramentaria, sabe? Você sabe, eu fui no BNDES tentar ver se tinha crédito, estava difícil, não sei das contas. Mas sabe o que acontece, Lula? Eu estou indo para a China, porra, porque lá eu compro o ferramental inteiro pela metade do preço. Então, desculpa, mas é isso que eu estou fazendo. Então, eu acho que nós precisamos encontrar um jeito. Precisamos encontrar um jeito. E aí, do empresário anônimo, que é criticado aí por pegar o dinheiro do BNDES e aí comprar o produto fora, que é mais ou menos o que o Luciano Hang da Van faz, viu? Pega emprestado do BNDES, compra um monte de bugiganga na China e vende aqui no Brasil. Poderia gerar muito mais emprego, se orgulha ali de ser apenas um varejista, quando poderia ser muito mais, né? Enfim, o Lula vai buscar um outro exemplo do empresário, um exemplo positivo. O exemplo negativo não tem nome, né? Não falou o nome do cara. Chegou perto de falar, mas não falou. O exemplo positivo é quem? É o mais próximo que ele já teve aí. É o José Alencar, que foi vice dele, lembra? Dono da Coteminas. Pois é, esse aí é o bom exemplo, segundo Lula, que é próximo a ele. Que falava grosso para mim e falava, eu não tenho medo da China, era o Zé Alencar. As coisas mudam. Ele cansou de falar, eu não tenho medo da China, a minha empresa concorre com o chinês. Não sei se era 100% verdade. E depois o orgulho que ele tinha do filho dele, falava, meu filho é um gênio. Falava, pô, se o pai é assim, imagina o filho. Mas isso aqui me assustou muito. Pô, a Coteminas do Zé Alencar, o pessoal não consegue compreender o tamanho. Eles começaram a produzir fora do Brasil, lá pelas tantas, né? E aí, talvez você não tenha a marca Coteminas no seu dia a dia, né? Ou você acha que não tem, porque a Coteminas é dona, sei lá, de Santista, Artex, M. Martin, o que mais? Pô, tem mais coisa aí, hein? Tem mais. Eu não tô lembrando agora, mas os caras faziam um monte de coisa, assim, da camisetinha básica ao lençol, a toalha, o que você imaginar, né? Isso na época do Zé Alencar ali, que foi vice do Lula, já faleceu e tal. Então, realmente era uma coisa, assim, monstruosa o tamanho da Coteminas. De qualquer forma, tá aí o alerta do Lula, feito aos empresários aí da Fiesp, né? Sobre a desindustrialização brasileira. E aí surge uma coisa muito interessante, que você veja que o industrial brasileiro nem sempre está preocupado com a indústria brasileira. A indústria brasileira é o quê? É produzir bens aqui, não é isso? Pega a grana, compra lá fora, vende aqui. Às vezes é melhor ser um repassador, um mero repassador, Ana, para os interesses aí do capital já serve, né? Mas são patriotas. São patriotas. Agora perdi o comentário que eu tinha acabado de colocar. Obviamente não foi o Alborguete que fez este comentário, mas
Mas, né, pega dinheiro, a tua fala, né, pega dinheiro emprestado, compra um monte de bugiganga na China e vai vender na van. Isso tudo com a estátua dos Estados Unidos na frente da loja e depois é só botar um terno verde e amarelo e dizer que é patriota. É isso, né? E dinheiro para o país mesmo, desenvolvimento para o país, zero, absolutamente nada, né? E essas são as questões que a gente precisa discutir, né? E é isso que um presidente, um candidato a presidente precisa fazer quando vai encontrar os industriais brasileiros, entender, escuta, vamos produzir as coisas aqui, vamos desenvolver a indústria do país, como é que fica, né, a questão dos custos da importação das coisas da China e né, como é que a gente negocia isso. Você imagina Bolsonaro tendo essa conversa e sendo capaz de articular as nuances da industrialização e a desindustrialização do país frente ao mercado chinês? O máximo que ele consegue, talvez, é fazer uma piada sobre os chineses e irritar os chineses, né? Conseguir como já fez em alguns outros momentos. Aliás, não foi ele, foi o chanceler, mas, enfim, governo dele, né? É o máximo que dá para fazer, mas de resto a gente tem uma questão aí mesmo, né? Que é uma indústria tipicamente brasileira neste momento, né? De bolsonarismo, muito nacionalismo e zero de país mesmo.